Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço um vídeo com o título Meu Deísmo e a Teologia Apofática Negativa, falando acerca do comentário do amigo Robson Renato Pellegrino, que ele comenta da seguinte forma num vídeo que eu fiz anteriormente, perguntando, referente à teologia apofática. Teologia apofática, poderia me explicar o que é? Desde já, obrigado, que a força esteja contigo. Quero mandar um abraço para o amigo Robson Renato. Ele tem um blog chamado Deísmo na Rede. Até a última vez que eu acessei o blog ele estava com o link quebrado. Não sei se foi consertado já. Enfim, eu também quero agradecer ele pelo fato de ele ter postado alguns vídeos que eu produzo aqui no canal Analisando a Fé pela Razão, no blog dele. E é uma forma de divulgar o trabalho aqui do canal. E também aos demais amigos que têm comparecido aqui, apreciado o trabalho, tem elogiado, criticado, sugerido temas, enfim. Eu agradeço a todos que têm acompanhado o meu trabalho que eu tenho desenvolvido aqui no canal. Tá? Eu respeito tanto os amigos religiosos quanto aos irreligiosos. E, enfim, algumas pessoas até me perguntam qual é a minha posição, no que eu creio, o que eu não creio. Eu me declaro um deísta adepto da teologia apofática. Sou deísta porque eu não descarto a existência de algo superior, que criou o universo, que criou, enfim, as galáxias, o sistema solar, os planetas, a própria vida, a natureza. A gente observa que nós, seres humanos, somos uma coisa insignificante dentro desse universo tremendo que a gente vive. E cada coisa da natureza que não foi criada pelo homem, ela existe uma regência de funcionamento. Existe uma ordem para que aquilo exista e possa prosseguir e dar demais existências, certo? Então a gente observa o funcionamento do corpo humano, a gente observa a natureza propriamente, o ciclo de vida de uma árvore, por exemplo, de uma planta. Então a gente observa que ali houve uma projeção, não é algo que eu, particularmente, até o momento, por mais que eu pesquise o assunto acerca da evolução, o criacionismo, enfim, eu não consigo ainda encaixar que todo esse funcionamento da natureza, do universo, da vida, tenha surgido do nada sem uma projeção. O fato do deísta admitir a existência de algo superior, isso não o torna religioso. Só que ao mesmo tempo também não o torna um ateu. Porque a diferença entre um teísta e um ateu é que o ateu, ele nega qualquer tipo de possibilidade de existência de algo superior. Até então, não existe nada de errado com isso. Mesmo porque cada pessoa ela tem que procurar se encontrar, procurar ter uma posição que ela se encontra. Se a pessoa se declara um ateu, ele se sente bem dessa forma, ele está mais do que certo. Ele encontrou a verdade dele, de admitir, de afirmar que não existe nada. Como também tem o agnóstico, que não tem uma base para afirmar, por exemplo, a existência de Deus, certo? Eu considero que o agnosticismo ele é algo muito relativo. Existe o agnóstico que é relativo a Deus. Por exemplo, eu não sei se Deus existe, mas também não sei se Deus não existe. Ele tem os fundamentos, ele tem os porquês dele internamente que o fazem ter essa posição. E devemos respeitá-lo, certo? Claro, o legal é quando a pessoa sabe explicar o porquê ela é agnóstica, o porquê que ela é ateia, ou que no meu caso, o porquê que eu sou deísta. Eu tenho minhas razões, meus motivos para me encaixar como deísta. Eu me encontrei até o momento. Certo? Já fazem mais de 2 anos e meio que sou deísta. Eu saí do cristianismo, eu abandonei a fé cristã entre final de 2014 e começo de 2015 por inúmeros motivos e razões, por eu não ter encontrado uma verdade absoluta dentro do cristianismo e dentro de demais religiões reveladas, certo? Porém, o fato de eu não seguir uma religião não descarta a existência de algo superior, mas simplesmente que todas as religiões reveladas, elas contêm muitas falhas e contradições entre elas, certo? Enfim, numa outra oportunidade eu abordarei mais acerca da minha saída do cristianismo. E o amigo Robson, ele também é deísta. E o deísta, ele é um livre pensador, Ou seja, o deísmo ele só tem uma base. A partir daquela base, a pessoa, ela formula a posição deísta que ela achar por conveniente. Assim como também o ateísmo, O ateísmo ele tem uma base, ou seja, a negação da existência de qualquer algo superior, de um Deus, de divindade. Enfim, a partir daquela base, ele pode formular a explicação dele. Certo? Tratando-se de teologia, que é o estudo sobre os deuses, sobre divindades, para entendermos o que viria a ser teologia apofática,
que é a teologia negativa, devemos compreender o que é a teologia catafática ou a teologia positiva. Então, para assim compreender a teologia negativa, eu vou abordar o que é a teologia positiva. Teologia positiva é o seguinte: eu falo da existência, por exemplo, eu sou um cristão, certo? Eu vou trabalhar em cima do cristianismo, que é a maioria aqui no Brasil, né? 86, 87% da população se declara cristã. Então eu vou trabalhar em cima do cristianismo para explicar a teologia catafática, teologia positiva. Então, ou seja, eu tenho uma divindade, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho os anjos, eu tenho os demônios, certo? Enfim, eu tenho diversas divindades, diversos seres metafísicos, na qual eu afirmo que existe, de acordo com as bases da minha religião, que é o cristianismo, tá? Então, ou seja, todos os adjetivos que eu utilizo e a forma que eu creio que essa divindade se manifesta, as características, comportamento, temperamento, poderes, todos os adjetivos que eu uso para descrever o que é a minha divindade, que eu deposito minha crença, minha fé e sigo ela por intermédio da religião, isso é teologia catafática, teologia positiva, certo? Por exemplo, eu vou falar referente a Deus, que é o maior artigo de discussão entre o ateu e o teísta, né? Não deísta, o teísta com T, o religioso, certo? Então, ou seja, o teísta, ele admite a existência de Deus, por exemplo, ou de qualquer tipo de entidade metafísica ou divindade. A diferença é que o teísta, ele segue uma religião, ele mantém um relacionamento, uma base de relação entre ele e a divindade. Já o ateu não, o ateu ele simplesmente nega. Além de ele não ter uma base de relação, ele também mantém aquela base de não relação, ou seja, isso não existe, não tem o porquê eu querer me aproximar da divindade, porque é algo que não existe. O deísta, ele de certa forma, ele não deixa de ser um ateu de vida prática. Por quê? Porque tanto o deísta quanto o agnóstico, por exemplo, o agnóstico referente a Deus, ele não nega a existência de Deus. O deísta, ele admite a existência, por exemplo, de Deus. Podemos dizer que Deus, ele certamente existe. Se eu creio numa força superior, em algo que criou as coisas, e, enfim, que projetou, que deu start, enfim, coisas que está além da nossa mera compreensão. De certa forma, o deísta, ele não mantém, o fato de o deísta chegar e admitir a existência de algo superior, isso não o torna religioso, não o torna um teísta. Por quê? Porque ele não mantém uma base de relacionamento. Ele não sabe, não tem o que ele faz, não tem o porquê ele querer fazer algo para agradar essa divindade, mesmo porque ele não tem uma relação com essa divindade ou com as divindades, enfim. Ele apenas admite algo que criou o universo, que criou a vida, porém não tem uma base para descrever como que é essa força, como que é esse algo superior. Certo? Então, o deísta ele não ora, o deísta ele não jejua, ele não vai a um templo religioso, certo? Eu, por exemplo, não oro. Por que eu não oro? Porque se você pegar o cristão, por que o cristão ele ora? Por que o cristão vai na igreja? Porque são os passos da religião, é a religião que fala para ele, ó, você tem que orar para Deus te ouvir, você tem que orar para Deus se agradar. Teologia negativa, ela, ao contrário da teologia positiva, ela diz que não se é possível adjetivar a divindade. Então, por exemplo, dentro do cristianismo, dentro das religiões abraâmicas, de um modo geral, a teologia apofática, ela nega, por exemplo, eu não tenho uma base para afirmar que Deus é bom. Eu não tenho uma base para afirmar que Deus é grande. Eu não tenho uma base para afirmar que Deus é todo-poderoso. Certo? Enfim, eu não tenho. Então, por exemplo, eu não oro. Porque se eu orar, por exemplo, eu tenho uma determinada necessidade. Eu pego e vou fazer uma oração para alcançar um determinado objetivo por causa de uma necessidade que eu tenho. Por que eu não oro? Porque eu não creio que esse algo superior possa ouvir minhas preces. Não tem nada que vai me garantir isso. Certo? Já a teologia catafática, ela vai te falar, não, você pode orar porque Deus é bom, Deus ele vai ouvir sua oração. Não sei se você consegue compreender. Mas suponhamos que Deus atenda a minha oração. Então eu posso falar que Ele me atende a minha oração e você que está assistindo esse vídeo pode estar fazendo o mesmo pedido que eu e você não é atendido.
Então, ou seja, eu posso falar que Deus foi bom para mim, mas você não vai poder falar que Deus é bom para você. Eu posso falar que Deus foi justo, não para você, mas sim para mim. Ou vice-versa, se você tivesse sido atendido por um pedido e eu não. E você pode ver que isso dentro da religião acontece muito. As pessoas, que nem, por exemplo, se você é cristão, quantas e quantas vezes você já orou, jejuou, foi na igreja diversas vezes e precisou de ter pedidos atendidos e não teve? Acho que diversas vezes. Muitas e muitas vezes. E por quê? O problema está na existência ou não existência de Deus? Não. O problema está no que te afirmaram sobre Deus. O que te ensinaram sobre Deus. O que te passaram sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre anjos, sobre demônios, sobre diabos, sobre espíritos. Certo? A teologia negativa, ela é isso. Ela não nega a existência, propriamente. Só que ela não tem uma base para adjetivar que aquilo é bom ou que aquilo é ruim, que aquilo é glorioso. Ela propriamente deixa como algo que não é possível se conhecer. Compreende? Então, um dos maiores problemas da religião, por exemplo, do cristianismo, é essa questão de se adjetivar a divindade. No caso, Deus, o Deus da Bíblia, por exemplo. Posso falar que Deus da Bíblia é bom. Ah, mas em que momento que ele é bom? Vai ter momentos ali que a Bíblia apresenta ele como algo que não é tão bom, tão legal assim. Certo? Então, ou seja, se há momentos que ele é bom e outros momentos que ele não é, então ele não é bom constantemente. Mas a própria Bíblia fala que ele não muda. Mas ali apresenta-se que Deus tem características de mudança. Então ele é contraditório. Se ele é contraditório, ele não pode ser perfeito. Mas na igreja o pastor, o padre afirma que ele é perfeito. Então, ou seja, você vê, se você for analisar as adjetivações, o problema não é a questão da existência ou não existência desse Deus. E sim o que as pessoas adjetivam sobre ele. A teologia apofática, ela não adjetiva uma divindade. Ela não tem uma base, ela não consegue trazer bases concretas para se adjetivar uma divindade. Propriamente trazer para ela características, principalmente características humanas. A religião, principalmente no caso do cristianismo, as religiões reveladas, elas procuram humanizar a divindade. E a teologia apofática, propriamente, não, ela não tem base para adjetivar a divindade. Forma, o deísmo, ele tem isso da teologia apofática. E eu me sinto bem dessa forma. Para mim não há problemas, certo? Que, eu não oro, eu vou orar, por que eu teria que orar, propriamente? Certo? Que garantias que eu tenho que alguma divindade vai me ouvir? E mesmo que me ouvir, pode me ouvir dessa vez. De repente eu posso fazer um pedido hoje, alcançar, mas depois eu vou precisar de uma outra necessidade de outro pedido, fazer uma oração para alcançar e de repente não alcançar. Então, a teologia apofática é isso. Ela nega as adjetivações de uma divindade, certo? Ela deixa como algo que não se tem como alcançar, não se tem como conhecer. Mas isso não quer dizer que se nega a divindade, propriamente. E sim, que não é possível se alcançar uma adjetivação referente a ela. Então, particularmente para mim, a teologia apofática ela é algo assim propriamente inteligente, porque ela não quer trabalhar em cima de em cima de chutes. Poxa, eu estou falando que Deus é bom, e Deus é bom porque me falaram na igreja, a Bíblia diz. Não tem uma base propriamente para afirmar que teologia apofática é algo bom. Não teria uma base para afirmar propriamente que Deus é bom porque o pastor falou na igreja, porque o padre falou na igreja, porque o pai de santo afirmou no terreiro, ou porque a Bíblia diz sobre isso. Não tem. Entendeu? Eu também não tenho uma base para afirmar que ele é ruim. Simplesmente eu não tenho como conhecê-lo. Teologia apofática é isso. Tá? O ateu ele é antiteísmo, ou seja, anti qualquer tipo tanto de admissão e principalmente de afirmação de existência. Isso é um pouco da explicação que eu trouxe aqui no canal. Enfim, o vídeo, procurei fazer o vídeo de forma que não ficasse tão grande, mas o assunto é um pouco exige diversos detalhes para se tratar, então eu procurei trazer aqui o que eu já estudei sobre o assunto e trazer um entendimento próprio. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like. Só para resumir sobre mim, eu sou cético, tá? Eu sou, de certa forma, na minha vida prática, eu vivo como ateu. Mas eu gosto muito de teologia, eu gosto muito de filosofia, estudar as religiões, estudar as crenças. E eu respeito. Se você é um religioso e está aqui no canal, o espaço aqui é aberto para você expor o porquê que você admite sua fé, certo? Enfim, eu não sou contra. Eu só sou contra o fundamentalismo. Você se achar o porquê você
a religião dela que acerta, os outros que pensam diferente está errado. Como também pode existir o cético, um ateu fundamentalista, de querer desmoralizar os outros simplesmente porque pensa diferente dele. Então é isso que eu não acho legal, é isso que eu não admito. É isso que traz problemas no convívio entre as pessoas. Beleza? Quero deixar um forte abraço a todos. Se você gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal se você é novo, tá? E os comentários aqui, como sempre, estão abertos. Vou responder na medida do tempo e da minha disponibilidade. Muito obrigado aí e paz a todos.